Bom, então, nesse exercício, né, do ENAD 2019, questão 9, esse exercício trata de um circuito com amplificador operacional, com realimentação negativa, veja, tensão de saída, realimentada na entrada inversora. Eu tenho 3 entradas, entrada VA, VB e VC, e eu tenho 4 resistores, um resistor que é comum, que é o resistor de realimentação, e mais 3 resistores, que são os resistores de entrada. Essa configuração é uma configuração típica, né? O amplificador somador inversor. Somador inversor, ele é muito mais usado do que o somador não inversor, porque a configuração do somador não inversor, né, muitos pensam, pô, mas a outra configuração é não inversor, né? Eu não inverto o sinal, é mais conveniente. Sim, nesse sentido, tudo bem, mas o que acontece é que a amarração dos resistores para definir o ganho, ela é mais complexa. Aqui é muito simples. A gente tem um resistor de realimentação dividido pelo resistor de entrada. Isso define o ganho de uma entrada. Depois, o ganho da entrada B é o resistor de realimentação dividido pelo resistor da entrada B. O ganho da entrada C segue o mesmo raciocínio, né? Enfim, então aqui a ideia é basicamente analisar, né, esse circuito que está basicamente pegando um sinal VA, multiplicando por um ganho, pegando o sinal VB, multiplicando por outro ganho, o sinal VC, multiplicando por um terceiro ganho, e somando todo mundo e invertendo o sinal. Então é isso que esse circuito faz. Pega a entrada individualmente, dá um ganho nelas, soma as 3, vira um sinal só, e inverte esse sinal, porque é um somador inversor, o sinal está sendo aplicado à entrada inversora. Bom, então vamos lá, vamos ler aqui o exercício. A perda de água tratada nas tubulações tem toda uma historinha, né? Recorrente nas companhias de saneamento do país. Como as tubulações são subterrâneas, quando há um vazamento, a companhia pode demorar para percebê-lo, e um grande volume de água tratada pode ser perdido. Para tentar minimizar esse desperdício, o novo método de identificação desse problema começa a ser testado. Esse método parte do princípio de que quando há um vazamento em uma tubulação, ela apresenta comportamento vibratório diferente do normal. Nesse caso, o sistema é composto de 3 sensores que mensuram as vibrações em pontos diferentes da tubulação. É ligado a um circuito somador amplificador, né? Na verdade, somador inversor, mas aqui ele colocou de forma genérica, composto por um amplificador operacional. Então tá aí o circuito alimentado com mais e menos 15, né? Clássico aí nos circuitos com operacional. Devido ao fato os sensores estarem posicionados em distâncias diferentes entre si, os resistores RA, RB e RC são dimensionados de modo que cada sensor produz um nível máximo e idêntico de corrente na entrada negativa do amplificador operacional. Para o teste experimental foram usados resistores, o RA 5K, o RB 10K, o RC 12,5K. O resistor R foi dimensionado para 250K. Considerando que o amplificador operacional seja ideal, a maioria dos exercícios eles vão falar isso aqui, que o amplificador é ideal. Entre as alternativas apresentadas, que valores de tensão VA, VB e VC levam o amplificador operacional ou amplificador para saturação? Veja, o que é saturação? A saturação é basicamente a saída chegar no seu limite máximo. Mas limite máximo do quê? Né? Limite máximo para, né, excursionar o sinal de saída. Então, se eu tenho barramentos, rails, de mais 15 e menos 15, né, o máximo sinal que eu consigo produzir, a máxima tensão que eu consigo produzir na saída é mais 15. E a máxima tensão negativa, ou em outras palavras, a mínima tensão que eu consigo produzir na saída é menos 15. Então, eu estou limitado a mais 15 e menos 15. Mesmo que
né, a relação de ganho me propicie eu excursionar um sinal maior que 15 menor que 15, desculpa, maior que 15 menor que menos 15, eu não consigo. Por quê? Porque o máximo que eu consigo, quem fornece o sinal de saída é basicamente a minha fonte dual supply. Eu tenho uma fonte aqui chamada dual supply, né? Ela é uma fonte dupla, eu tenho mais 15, menos 15, e eu vou excursionar um valor aqui, baseado nos meus limites, dos meus rails aqui, ó, mais 15, menos 15. Então, aqui ele deu o valor das resistências e falou, né, qual é o valor de VA, de VB e de VC para que a saída sature. Bom, para isso a gente tem que montar a equação. Então eu vou pegar aqui esse exercício, eu vou colocar aqui do lado, que aí se eu precisar eu consulto ele. E aí eu vou vir aqui na minha lousa e a gente vai escrever a equação. Primeira coisa, né? A equação do não inversor, ela é Vout é igual, desculpa, do inversor, somador inversor. Vout é igual a menos. Aí eu tenho um parênteses, né? Aí aqui são os ganhos, né? Então é o ganho R dividido por RA vezes VA. Mais R, que é o resistor de realimentação, resistor de feedback, dividido por RB vezes VB. Mais R dividido por RC vezes VC. Pronto. Tá aí a equação. Então, esse circuito trata-se de um amplificador somador inversor, em que eu tenho 3 resistores de entrada, um para cada entrada. Esses resistores são interligados e eles vão para um amplificador operacional. O amplificador operacional tem a sua entrada não inversora aterrada. E aqui eu tenho um resistor chamado de resistor de feedback ou de realimentação entre a saída e a entrada inversora. Então aqui a gente pode considerar que esse cara aqui é o R, esse é o RA, esse o RB e esse último o RC. Vou colocar aqui de cor diferente. Aqui então eu tenho VA, VB e VC. Então esse amplificador é chamado, né, de amplificador somador inversor, porque ele soma os sinais que sofreram um ganho nas entradas, nas N entradas, eu posso ter N entradas, ele soma esses sinais. Bom, outro detalhe. Então ele falou que a saturação é 15, então a saída vale 15. O Vout, a condição de saturação do Vout é 15. Então, saída vale 15. Aí aqui eu só vou reproduzir os valores, eu vou praticamente repetir os valores que foram fornecidos aqui. Diminuir aqui um pouquinho. Aqui ele falou que o RA é 5, então o RF, ou o R, né, aqui ele chamou de R, porque tipicamente o resistor de alimentação ele é chamado de RF, né, resistor de feedback. Então aqui ele chamou de R, o R vale 250K, dividido por 5, vezes VA. VA é o que eu quero encontrar, mais 250K dividido por RB. RB é 10, vezes VB, mais 250K dividido por RC, que é 12,5.
fecho parênteses. Pronto. Tá aí, né? Eu comecei com a cor azul, depois eu passei para a cor preta, mas é a única equação única aqui. Então, isso aqui, ó, eu corto, né, o K dos 3. Então, eu vou reescrever. Vai ficar 15, fazendo bem em detalhe aqui. 15 é igual 250 dividido por 10 seria 25. Dividido por 5, então é 50, né? É 2 vezes. Então, 50 VA mais 250 dividido por 10 é 25. 25 VB mais 250. Se fosse 125, 250 dividido por 125 daria 2. Só que é dividido por 12,5. Eu andei uma casa, né? Uma casa da direita para a esquerda. Então, na verdade, eu estou dividindo por um número 10 vezes menor. Vai dar um número 10 vezes maior. Então, 10 vezes maior de 2 é 20. Então, 20 VC. Pronto. Aí, veja. Aqui no exercício, ó, vou voltar aqui para o exercício. No exercício, ele te dá algumas opções. Aí, aqui, a sugestão, né, numa situação dessa, é tentar fazer uma avaliação visual e tentar, né, de uma forma direta, substituir os valores, né? Mas, se isso for impraticável ou se for complexo, aí joga item por item. Começa do A, depois do B, depois do C, né? Nesse caso aqui, a gente tem a opção do VA, do VB e do VC, né, para cada situação. Agora, se a gente olhar, né, para cada situação dessa aqui, veja, eu vou voltar aqui para a lousa. Para esse elemento aqui, veja bem, ó, para esse termo aqui, esse termo tem que dar 5, esse termo tem que dar 5, esse termo tem que dar 5. Agora, aqui, ó, eu posso considerar, é aí que eu acredito que eles tenham cancelado esse exercício, porque o que que é a saturação? A saturação é a saída ir para o seu valor máximo, mas pode ser um valor máximo positivo, 15 volts, ou pode ser um valor máximo em módulo, né, negativo. Então, eu acredito que ele daria margem, né, para ter uma outra opção de resposta, que na verdade o exercício não forneceu. Mas eu acredito que isso foi suficiente para cancelar a questão. Então, aqui eu poderia ter colocado 15 ou menos 15. Nesse caso, aqui ó, vai fazer mais sentido menos 15. Então, tanto faz. É saturação do mesmo jeito, saturação positiva ou negativa. Bom, então, as opções de resposta, nas opções de resposta que eu tenho aqui, ó, eu tenho uma opção que está falando 0,10, 0,20 e 0,25. Veja, se eu pegar aqui e colocar 0,1, aqui 0,25, e, desculpa, é 0,20 e 0,25, aqui 0,25. Olha essa opção, 0,1 no lugar do VA, 0,2 no lugar do VB e 0,25 no lugar do VC. 0,1 vezes 50 é 10% de 50, que é 5, mais 0,2 vezes 25 é 10% de 25 é 2,5. 20% é 2 vezes 2,5. 2 vezes 2,5 é 5. Então, é 5 também. E 0,25 vezes 20. Bom, 10% de 20 é 1. Certo? 20%, desculpa, 10% de 20 é 2. 20% de 20 é 4. 25% de 20, eu incremento 1, é 5. Então, seria 5 mais 5 mais 5.
Aqui tem um negativo, né? De cá eu tenho 15. Então, para ficar verdadeiro em relação à saturação. Então, menos 15 é igual a menos 15. Então, nesse caso aí, a resposta certa seria a letra C. Contudo, esse exercício ele foi cancelado. Por quê? Porque tem saturação positiva e tem saturação negativa. Então, eu poderia ter uma opção de resposta que seria menos 0,1, menos 0,2, menos 0,25 de tensões nas entradas. E isso produziria uma tensão de saturação de mais 15, que também é uma condição de saturação. Mas, enfim, então, nesse exercício aqui, foi proposto basicamente uma análise computador operacional, onde o aluno ele deve interpretar, bater o olho e saber qual que é aquela configuração, né? Essa configuração é das mais típicas, é a do amplificador somador inversor, eu estou somando várias entradas, eu posso ter a possibilidade de ter N entradas, e essas entradas, cada uma delas vão receber um ganho de forma individual, né, que eu descrevi aqui, ó, um ganho, outro ganho, os ganhos de forma individual, e depois eu somo e inverto. Então, nesse caso aqui, foi ilustrado, né, um processo inverso, porque normalmente a gente tem os valores de entrada e a gente acha o valor de saída. Então, ele foi dado do valor de saída devido à contextualização, né, em que o exercício orientou que, né, a situação da tensão de saída seria a saturação, então basta você olhar na tensão de alimentação. Bom, o operacional é alimentado com quanto? Ele é alimentado com as barras, né? Mais VCC e menos VCC. Então, eu vou saturar baseado nos meus valores de alimentação.